Então, na continuação desse estudo, nós vemos agora uma parte muito prática, que é os prejuízos e as vantagens que nós podemos ter no exercício dos dons espirituais, né? Quais resultados a igreja vai alcançar do lado positivo, conhecendo os dons. É um assunto tão importante, irmãos, tão importante, realmente. Vamos ver aqui por quê, né? Infelizmente, no meio evangélico brasileiro, os crentes, em geral, têm pouco conhecimento a respeito desse assunto. E o apóstolo Paulo, ele nos falou, né, ele deixa claro que o assunto dos dons espirituais é um dos fundamentos da vida cristã. Então, nós não podemos chamar Jesus de Senhor se nós não somos servos, né? Então, o Senhor Jesus tem servos. Servos servem. Os servos servem para servir em alguma área, em algum dom que o Espírito Santo nos tem dado. E nós podemos realizar, nós podemos servir ao nosso Deus. Então, isso é muito importante. Então, quais são os prejuízos? Vamos começar falando dos prejuízos. Quando nós desconhecemos a respeito dos dons espirituais. O primeiro item, a comparação entre dois irmãos, né? Então, o que acontece? O dom é uma coisa muito abençoadora. E quando nós vemos uma pessoa sendo usada por Deus e abençoando com o dom que ela tem, né? Muitas vezes um pregador, um professor que ensina bem, da escola dominical, um evangelista, cantor, um organista, né? Ou um músico que está servindo muito bem e abençoando muita gente, então nós podemos ter um sentimento de inveja. E isso pode gerar uma série de complicações no corpo de Cristo. Eu ficar com inveja, ou eu achar que, bom, Deus está usando ele, não está me usando assim, ou não tenho espaço, enfim. E isso, segundo o pastor John MacArthur, isso não vai servir de desculpa para ninguém abandonar a igreja e dizer, eu não vou e tal, por causa desse sentimento negativo, essa pessoa ela vai se tornar desobediente a Cristo. Pessoas que abandonam a igreja e se recusam a servir com o seu dom espiritual, né, ele se torna desobediente, porque a palavra de Deus nos ensina claramente que nós devemos estar juntos e unidos. E esse é um sentido do dom, né? Servindo uns aos outros, como um corpo. Às vezes também nós, na nossa visão, na nossa cultura muito individualista, nós temos essas dificuldades, esses problemas e tomamos decisões assim. De um lado pode ser a inveja, de outro pode ser também o complexo de inferioridade. Deus não me usa como usa aquele irmão e tal. E aí a pessoa vai se sentindo menosprezada, vai se sentindo incapacitada e ela simplesmente ela quer ficar ali, ocupando o espaço dela, mas sem fazer nada. E como nós já dissemos, nenhum crente pode ficar sem fazer nada. É interessante que no estatuto da nossa igreja, por exemplo, nós colocamos lá, não no estatuto, mas acho que no regimento interno, que nenhum crente, nenhum membro pode ficar parado. Segunda coisa, a falta de reconhecimento mútuo, né? Então, o que vai acontecer? Se nós não entendemos essas coisas, o dom, como ele está operando em mim e no outro, nós podemos fazer a mesma coisa, né? E brigar por aquele espaço, porque nós não estamos nos coordenando bem. Ou então tem espaços que fica sem ninguém atuar, porque não há esse reconhecimento mútuo, né, entre os membros da igreja a respeito de cada um saber o seu dom e o dom do outro, e assim trabalhar em harmonia, servir ao Senhor em harmonia. Uma outra, terceira confusão, terceiro prejuízo é por causa da
confusão sobre consagração. Esse é muito interessante. Peter Wagner, ele fala sobre a teologia da consagração. O que seria isso? É quando nós acreditamos e desenvolvemos esse pensamento, né, teológico, de que eu só posso ser bem-sucedido nos dons se eu for consagrado. E aí, então, eu acredito que pela consagração a Deus, em oração, né, em uma vida devocional a Deus, devotada, uma vida de devoção, melhor dizendo, eu vou alcançar aquele dom, ou determinado dom, assim, assim, e isso vai causar um problema, porque isso não é verdade, né? Nós vamos, caminhando por esse caminho errado, nós vamos questionar indevidamente o nosso grau de dedicação a Deus. Quando nós não alcançamos aquele objetivo, nós vamos nos culpar. Então, isso é o que ele chama de teologia da consagração, que não está necessariamente relacionada ao tipo de dom, ou ao sucesso, ao bem, à eficácia daquele dom. Então, a autora do livro ela diz o seguinte: sua consagração sincera ao Senhor determina em parte, a eficácia do exercício de um dom, mas toda consagração do mundo não lhe dará um dom, né? Então é isso que nós precisamos entender. O dom é dado por Deus e é dado pela graça, né? E o exercício desse dom também, Deus está operando o tempo todo. Ele opera do jeito que Ele quer. Nossa vida de consagração a Deus não deve ser pautada porque queremos a necessidade, ou temos necessidade de exercer um dom assim ou assado. Quarto fator desse prejuízo de mal entendido são os mordomos mal informados ou infiéis, né? A respeito do que nós queremos ter na nossa vida, o dom espiritual, e não estamos entendendo que nós somos apenas mordomos desses dons e devemos prestar contas a Deus, né? E nos tornamos infiéis, né? A quantidade de dons não importa. Mordomos são responsáveis por fazer aquilo que foi mandado eles fazerem e usar aquele recurso. Então, isso é muito importante nós entendermos também. E aí, quais são os resultados positivos do conhecimento dos dons espirituais? Então, agora aqui fica mais interessante o estudo, porque nós ficamos animados em ver como Deus opera na igreja, né, e como nós podemos estar usufruindo mais da graça de Deus se nós entendermos e procurarmos compreender o amor de Deus por nós e a maneira como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, né? Quando nós descobrimos o dom, a pessoa descobre o dom que ela tem, ela alcança uma paz de espírito e ela se liberta para ser ela mesma no corpo de Cristo. Olha que interessante, né? Exercer o seu dom dá uma alegria, uma satisfação, né? Como diz aqui a Doughty, ela tem essa citação. Então, primeira coisa, os fardos são desfeitos. Quando nós estamos tentando fazer algo que nós não temos o dom para fazer, nós vamos carregar um fardo enorme, né? E isso é muito ruim, porque o corpo de Cristo não é para isso. Deus não nos colocou na igreja para nós carregarmos um fardo. E quando nós estamos dentro do nosso próprio dom, eu faço isso com uma certa leveza. Claro, isso não exclui o trabalho, a dedicação, né, o tempo, a concentração, a, a intencionalidade daquilo que nós fazemos ao servir os irmãos. Mas isso não é um fardo pesado para mim, eu não me arrebento, não estou me matando em fazer em desenvolver aquele ministério, aquele dom. Jesus nos dá um fardo leve, né, e um jugo suave. Então a gente não tem que fazer o trabalho do outro. E quando então eu assumo o meu dom e eu começo a exercitar, a praticar,
com certeza, muitas vezes o outro que estava carregando esse fardo vai ficar também aliviado. Então tem que haver esse entendimento entre todos os irmãos. Segunda coisa, segunda vantagem, benefício, é que há reconhecimento mútuo dos dons, né? Então nós vamos saber exatamente reconhecer o outro irmão que está servindo e louvar e glorificar a Deus também por causa disso. Tem uma citação assim aqui do Coe, que diz o seguinte: quando um crente reconhece que Deus opera de uma maneira toda especial através de outros crentes, terá mais consideração e nutrirá um amor mais sincero para com os outros, né? Então isso nos liga mais ao corpo ainda, né? Esse é um dos objetivos, essa ligação com o corpo, né? Em Efésios capítulo 2, versículos 10, fala que cada um de nós, né, foi preparado para praticar uma boa obra. Isso foi Deus que já fez de antemão, né? Nós já fomos escolhidos por Deus para aquela finalidade. Terceira vantagem em saber sobre os dons, o conhecimento correto sobre os dons espirituais, é que os preconceitos desaparecem, né? Muitas vezes nós temos preconceitos como, por exemplo, aqui a autora vai citar que às vezes por questão de raça, cor, nacionalidade, somente o sexo, né? Somente homens podem exercer tal e tal ministério, dom, ou eu não posso ensinar porque eu nunca quis ser professor, né? Ou eu tenho que. A pessoa vai se agonizar em oração para conseguir aquele dom que ela precisa, né? Então essas coisas todas vão desaparecer, né? Essa ignorância dos dons vai desaparecer e nós vamos todos servir juntos. E a igreja também não vai ter necessidade, gostei muito também dessa questão que ela traz aqui para nós, de um pastor super estrela, né? Então, um pastor que faz tudo, né? Tem todos os dons e ninguém na igreja tem espaço para fazer mais nada, né? Então, olha, ela cita aqui o Snyder, que vai dizer o seguinte: não havia superestrelas naqueles dias. Está falando, obviamente, da igreja primitiva, né? Todos eram usados pelo Espírito, cada um conforme seus dons. As igrejas não tinham ouvido falar de que precisavam de uma superestrela à frente, dirigindo tudo. Não. Então, espontaneamente, todos os crentes trabalhavam juntos, não ficavam esperando do pastor que fizesse tudo, né? Edificando a comunidade da fé. Então, havia muitos ministros, servos em cada igreja, como um só corpo, cada parte exercia a sua função. Fim da citação de Snyder aqui. Muito boa essa citação, e ele está descrevendo apenas a igreja primitiva, né? Era exatamente assim. Quando você lê o livro de Atos e você está lendo as cartas de Paulo, principalmente, né? Você vê isso muito claramente. Quarta vantagem que a igreja vai alcançar no exercício desses dons corretamente é a união de alma, né? Aqui citamos também Filipenses capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui, está dizendo assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, né, porque havia umas situações lá de divisão e tal, ele diz: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Então, o exercício dos dons, com consciência daquilo que o Espírito está dando, vai levar a igreja a ter essa união. E é o que Paulo está querendo na igreja de Corinto. Essa igreja ela vai ser edificada para promover o crescimento, né? É o que diz também em Efésios, capítulo 4, versículo 16, que diz que ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo desenvolva e seja saudável em amor. Efésios 4,16.
Então, Paulo, realmente inspirado pelo Espírito Santo, aqui nos ensina poderosamente esta verdade. Lembrando também que aqui já uma outra vantagem, né? Que esse é o crescimento da igreja, né? Eu me perdi um pouco aqui para falar para vocês, nós estávamos no quarto, que é a união, e a quinta vantagem é o crescimento da igreja. Crescimento numérico, sim. A igreja vai crescer numericamente também, né? Porque uma igreja de qualidade também é uma igreja que atrai pessoas, né? E o crescimento de qualidade, né? De amor dentro da igreja, irmãos saudáveis, irmãos e irmãs que têm uma vida saudável no Senhor. Sexto ponto da vantagem é que Deus é glorificado. Então nós tínhamos lido 1 Pedro 4:10, cada um recebeu o seu dom para servir no corpo. E aí no versículo 11 ele diz assim: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Bom, que bênção, né? Deus, ele é glorificado através dos nossos dons. Sétima vantagem: espaço para todos. Olha que coisa interessante isso daqui. Quando a igreja está trabalhando, né, então um não vai tomar o espaço do outro, mas haverá, né, a união e ela será promovida. Se eu exerço um dom e ele promove uma desunião no corpo, então não está sendo abençoado, não é Deus que está nesse negócio, né? Mas quando nós trabalhamos juntos, então há essa, eu diria, essa sinergia, né? Usando um termo mais técnico aí. Tem uma citação de Calvino a respeito de João 12, aliás, de Romanos capítulo 12, versículo 6, e nós vamos encerrando com essa citação de João Calvino. Ele diz o seguinte: os dons de Deus são distribuídos de tal forma que cada um tem uma porção limitada e cada um deve estar ocupado em canalizar seus dons para a edificação da igreja. Por isso, que ninguém, abandonando sua própria função, chegue a infringir o espaço do outro. Por esta maravilhosa ordem, e como se fosse simetria, é que a segurança da igreja é preservada de fato. Calvino mandou bem aqui. Isto é, quando cada um canaliza para todos aquilo que recebeu do Senhor, de modo a não impedir os demais. Então, ele fala dessa sincronia, que é como uma sinfonia, né? Que cada um está no seu lugar e não está faltando ninguém para fazer determinada obra, determinada para servir em determinado ministério. Toda a igreja está ali atuando sem ciúmes, sem inveja, né? Sem não procurando o próprio interesse, mas servindo em amor o corpo de Cristo e vendo o nome de Deus ser glorificado. Espaço para todos. Se cada um recebeu o dom, como nós vimos no começo do estudo, então compreender bem esses dons vai garantir o espaço para todos, sem faltar ninguém. Meus irmãos, foi um prazer estudar com vocês. Eu, pastor Celso Fonseca, missionário, tenho vocês no meu coração. Que Deus abençoe essa palavra, que cada um de vocês possa usufruir. Eu vou compartilhar também, né, essa aula com os irmãos lá da igreja de Pirajuí, tenho certeza que vai abençoá-los também. Nós temos também tratado dos dons espirituais de uma forma muito séria, porque nós não queremos que ninguém fique parado. E a estrutura da igreja tem mais a ver com a ação do Espírito na vida de cada um de vocês, de cada membro da igreja. Não depende apenas da liderança da igreja. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos deu, ó Deus, nesse domingo de manhã, nessa escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe o teu povo, que continue estudando a tua palavra com seriedade e pondo em prática, Senhor, os dons espirituais que são para a tua glória, são para a edificação e o crescimento do teu corpo. Nós acabamos de estudar aqui na tua palavra.
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, e até breve. Estaremos juntos daqui não muito tempo.